O envolvimento de diferentes pastas é um fator central e necessário para a elaboração desta norma, começando pelo próprio Ministério da Fazenda, mas passando também pelo Ministério do Planejamento, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, na medida em que envolva as questões da fiscalização do trabalho, pelas questões relacionadas à Advocacia Geral da União e PGFN, e, finalmente, a Casa Civil, tendo em vista a sua função de órgão de coordenação de governo, que é responsável pela última análise dos temas que vão ser levados ao presidente. A participação das entidades sindicais no processo de discussão é um fator importante, na medida em que contribui para a construção de consensos ou identificação mesmo dos graves dissensos, né, permitindo que uma proposta possa ser submetida finalmente à análise e exame das áreas competentes, que, uma vez aprovada e consolidada pela Casa Civil, né, será então submetida ao presidente para envio ao Congresso Nacional. O limite legal, como já falei, março de 2008, já bastante ultrapassado, não tem força real, mas existe aí um limite que é sim a deliberação do presidente da República sobre a conveniência e oportunidade. Quando isso estiver dado, ou seja, quando todos esses atores conseguirem produzir uma proposta consistente, que o presidente da República se sinta seguro, essa proposta eu vou mandar para o Congresso e vou defender até o último dia do meu mandato, essa solução estará então ratificada e homologada por quem tem a prerrogativa. Bom, concluindo, nós temos aí alguns fatos novos que podem nos dar algumas luzes sobre os próximos passos nesse processo. O primeiro fato é a pendência, que certamente será em algum momento dirimida e retomada, que é a votação da reforma tributária, a PEC 31A de 2007, em que há, mais uma vez, a previsão de que, por lei complementar, essa matéria deverá ser tratada. Se, quando essa matéria vier a ser votada, nós já tivermos uma lei complementar, uma lei ordinária, esta lei ordinária poderá ser recepcionada pelo novo dispositivo constitucional como lei complementar, mas muito provavelmente ela não satisfará o conteúdo deste comando, na medida em que não disporá sobre as administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, vigindo uma lei, uma norma constitucional que exige a lei complementar com esse conteúdo, nós teríamos que reabrir discussões para tratar desse segundo aspecto. A segunda é a PEC 186 de 2007, que foi recentemente admitida na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e que procura, da mesma forma, estabelecer duas regras, uma delas igual à da PEC anterior, mas a outra estabelecendo aí um conceito de administração tributária autônoma orçamentariamente, o que é um tema bastante sensível ainda no âmbito do Poder Executivo e que até o momento não há um acordo em relação à extensão dessa prerrogativa de iniciativa orçamentária. E, finalmente, o anteprojeto da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que já foi distribuído, inclusive, às entidades, né, mas que é ainda uma minuta em fase de elaboração no Ministério da Fazenda. Ainda não foi objeto de deliberação e decisão do próprio ministro da Fazenda. Tenho conhecimento de que as entidades já encaminharam sugestões, né? Tão logo o próprio Ministério da Fazenda tenha um entendimento constituído sobre o que é melhor e o que é mais vantajoso, essa minuta deverá ser discutida com os demais atores governamentais, né? Possivelmente ainda haverá outras etapas de discussão envolvendo as entidades sindicais, mas é uma proposta que demanda e requer a construção de um grau de consenso muito grande para que todas essas etapas sejam cumpridas. E, finalmente, para que ela seja aprovada no Poder Legislativo. Imaginando-se que uma proposta como essa não refletisse esse nível de consenso, muito provavelmente haveria uma transferência da disputa para a esfera do Poder Legislativo. E nós sabemos o quanto isso tem sido problemático em relação aos setores da administração pública, particularmente em relação à administração tributária. Consequentemente, é um processo que ainda demandará muito esforço, muita reflexão e uma grande capacidade de negociação por parte de todos os atores para que nós possamos cumprir o compromisso do Presidente da República e obter uma lei orgânica que responda realmente àqueles requisitos que eu mencionei inicialmente e que seja duradoura, consistente e capaz de dar a essa instituição o status institucional que ela merece e necessita. Muito obrigado.